Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Pedro Campani, que é advogado e mestre em Direito Ambiental e especialista ambiental no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Olá, Pedro, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que te agradeço. Especialmente você, né, Pedro, que está do outro lado do planeta, num outro fuso. Então, agradeço realmente sua participação hoje. E, Pedro, até para a gente dar esse gancho, né? Me fala um pouquinho aí da sua experiência profissional e exatamente o que você está fazendo hoje em dia. Ok, bom, Renata, eu desde o ano passado estou atuando como especialista ambiental do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que é conhecido como AIIB, e meu papel aqui é fazer a avaliação de projetos de infraestrutura do ponto de vista da política ambiental do banco, trazendo um conceito de sustentabilidade e a devida adequação desses projetos com os objetivos do banco de promover o desenvolvimento da Ásia dentro de uma forma sustentável, ou seja, a gente chama de green infrastructure, ou seja, infraestrutura verde, né? Investimentos em infraestrutura que possam ser considerados com um conceito de sustentabilidade de alto padrão. Não, bacana. E Pedro, você, né, escreveu um artigo, acho que há uns 2, 3 anos atrás, falando sobre o desastre da responsabilidade civil, né, aqui no Brasil, em casos de desastre. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho, né, do que te motivou a escrever esse artigo, mas eu acho que antes, até para que todo mundo possa entender, se você puder falar um pouquinho de como funciona a responsabilidade civil aqui no direito ambiental brasileiro, né, para daí a gente chegar nessa questão aí de como você chegou a esta conclusão, né, desse desastre da responsabilidade civil. Ok. Bom, Renata, assim, a responsabilidade civil, para quem estuda direito, é um dos institutos assim mais comuns de se estudar, mas eu posso dizer que é um dos mais difíceis de se entender, tá? Ele é um instituto muito importante porque é um dos pilares da civilização ocidental. A responsabilidade civil com o Instituto da Culpa, né? Ou seja, é a responsabilidade que você tem para indenizar alguém por um dano que você possa provocar. Essa responsabilidade pode ser tanto do dano que você provoque intencionalmente ou não intencionalmente, através do que a gente chama de culposamente, por negligência, imperícia ou imprudência também, né? Tem casos também que a lei prevê que você pode responder civilmente por danos provocados por outras pessoas que não, diferentes de você, mas que você tem alguma responsabilidade legal sobre elas. Tipo, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos, a responsabilidade do empregador pelos atos do empregado, né? A responsabilidade do dono do animal pelo dano provocado por aquele animal. Então, são espécies de responsabilidade que trazem as regras básicas na nossa sociedade brasileira de como se deve fazer se você causar um dano a alguém, como quem é o responsável por indenizar, como vai indenizar, quanto vai indenizar. Esse instituto é muito antigo, vem lá desde os gregos, vem sendo aperfeiçoado, né? Mas a gente tem tem três grandes espécies de responsabilidade se a gente fosse generalizar civil como um todo. Eu vou começar da mais comum para mais incomum. Então, você tem a responsabilidade subjetiva. Então, que é essa aqui? Se você bateu no carro de alguém, você vai ter que indenizar essa pessoa reparando o carro dessa pessoa, né? Mas você tem que provar que houve culpa da pessoa que causou o dano, não foi uma culpa exclusiva da vítima. Tem que ver a situação, vai ver que às vezes você foi batido no carro porque teve uma enchente, arrastou seu carro e amassou o carro do outro. Aí você também não tem como responder que aí é força maior ou caso fortuito. Então, a responsabilidade subjetiva ela pressupõe que você tenha o conceito de culpa comprovada do agente para poder indenizar aquele dano. Tem a O questão segundo da tipo de intenção, responsabilidade né, Pedro? da Desculpa, intenção também. tem a Pode ser, questão da intenção, né? sim, com intenção ou também sem intenção, mas que A intenção. você foi deliberadamente negligente, imprudente ou imperito na execução Uhum. daquela atividade. Então, um caso muito clássico, assim, cirurgia plástica que deu errado, né? O médico foi imperito, né? Então, ele também tem que indenizar o paciente que ficou com um dano estético ali, um prejuízo se a operação foi mal feita, né? Então, é um outro caso clássico disso aí. Tem outro tipo de responsabilidade que é o adotado na seara ambiental, tal, que é a responsabilidade civil objetiva, ou seja,
você não precisa comprovar a culpa para a pessoa responder por aquele dano provocado, no caso do dano ambiental. Mas precisa ter um nexo entre a conduta do agente e o dano alegado. Então, você tem que comprovar que, mesmo não querendo, houve um vazamento de um efluente, um líquido da sua fábrica, ou houve um derramamento de um material sobre um córrego ou no solo, e isso provocou um dano naquele solo decorrente desse material que saiu da sua atividade, do seu empreendimento ou da sua operação. Exemplo clássico, um navio está descarregando, vaza óleo, ou você está carregando um navio e vaza óleo no mar. Não precisa comprovar que houve intenção de lançar aquele óleo no mar, ou que a pessoa foi negligente, imperita ou imprudente naquela operação. Tá, você consegue comprovar que o dano no óleo do mar veio daquela operação, então você imputa a responsabilidade objetiva sobre o agente para fazer a reparação daquele dano ambiental. E a terceira forma de fazer mais, sim, não mais excepcional que tem, mas que ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro, é a que a gente chama da responsabilidade objetiva integral, ou seja, não importa se você agiu com culpa ou dano, não importa se teve algum nexo ou não com a sua atividade. A lei pressupõe que a responsabilidade por aquele dano será sempre de determinada pessoa definida por lei. Que tipo de responsabilidade é essa que tem no direito brasileiro? Responsabilidade civil por danos de natureza nuclear, depois de atividade de operação de energia nuclear. A legislação brasileira determina que qualquer dano de natureza nuclear causado por radiação nuclear, ele será indenizado pela União, pelo governo federal brasileiro. Por quê? Porque a lei determinou isso. Isso vem do direito norte-americano, que a gente chama de canalização da responsabilidade. É uma forma de você, então, permitir o exercício da atividade, assegurando que haverá algum agente responsável para indenizar essa responsabilidade. Só que tem uma diferença do direito brasileiro para o norte-americano, porque nesse caso do direito norte-americano, você, ao mesmo tempo que você define quem é esse responsável por força de lei, não importando se teve culpa, negligência, o mesmo nexo, tem uma limitação dos danos na legislação americana, assim como a legislação brasileira também tinha, mas o Supremo hoje não reconhece isso como constitucional. Então, são três naturezas de responsabilidade. Então, a subjetiva, a objetiva e a objetiva integral. As três existem no ordenamento jurídico brasileiro. Quanto mais leve se buscar a aplicação dessa responsabilidade, mais excepcional ela é, né? Porque a responsabilidade clássica é aquela que você se preocupa, né? Porque tem todo um equilíbrio de justiça quando você usa esses institutos, mas às vezes, muitas vezes, é ignorado dentro da busca de um bem comum. E a gente vai falar isso um pouco quando a gente falar mais sobre desastres. E por que eu fui escrever esse artigo sobre por que a responsabilidade civil é um desastre no caso de desastres? Porque eu, por coincidência, trabalhava na Vale quando teve tantos acidentes de Samarco e Mariana, tal, em 2015, em novembro de 2015, quanto o de Brumadinho, em janeiro de 2019. Então, eu estava lá e eu fiquei responsável para atuar junto com a equipe jurídica na reparação desses desastres. E eu pude ver na prática as dificuldades que você fazer a aplicação dos conceitos de responsabilidade civil em casos de grandes desastres. Por quê? Porque o conceito clássico da lei de responsabilidade civil, o máximo que você está pensando são reparações de danos de natureza individual ou coletivo. Então, pessoas vítimas de um acidente de ônibus, de um acidente de avião, você tem lá 200, 300 vítimas, né, no fato. Um acidente provocado por um homem médio comum, uma batida, pode machucar 4 pessoas num carro, pode machucar pessoas num ônibus, atropelar pessoas na calçada, mas não vai chegar na casa de centenas de pessoas com danos provocados por uma pessoa. Se tiver esse caso, é muito excepcional. Agora, quando você tem um rompimento de barragem, que afetam milhares de pessoas, e estamos falando de dezenas de milhares a centenas de milhares, dependendo do caso, aplicar o conceito de responsabilidade civil clássico, crendo que ele será plenamente aproveitável e eficiente na seara de reparação de desastres, é uma grande falácia, é uma crença que não se pressupõe, entendeu?
E eu vou explicar com os detalhes, mas a gente foi, e por isso que eu quis escrever esse artigo detalhando as possibilidades que tem, né? Não, Então, isso perfeito. que me levou a escrever esse artigo. Pedro, eu acho assim, né, a crença, né, não sei, pelo menos assim, o entendimento que é de quando a gente conversa com empresários, com as pessoas de uma maneira geral, apesar da questão da responsabilidade objetiva não ser tão nova dentro do direito nacional, né, e dentro do direito ambiental, tem muita gente que ainda não consegue entender, né, a extensão dessa responsabilidade, sempre fica com a questão da responsabilidade subjetiva. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, né, de quem trabalha, né, de quem de repente é afetado, empresas, etc., que possam ser responsabilizados de forma objetiva, às vezes tem dificuldade de não entender, né, só a questão da comprovação do nexo de causalidade. Mas eu não tive a intenção, né? Realmente foi um acidente, foi uma falha de equipamento, e daí até onde vai aquela. Então, às vezes eu percebo que é um pouco difícil do empresário conseguir entender. Acho que hoje não tanto, né? Mas realmente foi uma construção, um aprendizado para todos aí ao longo dos anos, né? E quando a gente fala das repercussões dentro do direito ambiental, por mais que às vezes a gente tenha questões que não atinjam esse número de pessoas que foram atingidas nesses 2 desastres, se a gente pegar o histórico, né, dos maiores problemas ambientais no Brasil, a gente tem o caso de Cubatão, o aterro Mantovani, a gente tem o Lianópolis, né, no Pará, você vê que é difícil a solução, né? Por mais que às vezes você tenha ali um universo imediato definido, é óbvio que esse dano ele vai alcançar as futuras gerações, mas talvez aquele universo imediato a gente tenha ele um pouco mais definido, mas são questões aí que ficam no judiciário, né, 20, 30 anos, 40 anos, e muitas vezes a gente não tem uma solução. E daí, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né, o legislador tentou dar uma proteção grande para a questão dos danos ambientais, né? Então, assim, como se fosse, eu não admito, então eu vou dar uma penalidade, eu não vou discutir intenção, eu não vou discutir excludentes, né? Eu simplesmente vou responsabilizar para eventualmente coibir. Mas na prática, às vezes a gente não tem essa segurança que o legislador quis dar, né? Pelo contrário, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho mais até dessas suas experiências aí nesses 2 casos, que são casos emblemáticos. Tá. Uma coisa que não se fala nas faculdades de Direito, tal, é que precisa entender o seguinte: definição de espécie de responsabilidade é instrumento de política pública, ok? E isso ninguém ensina na faculdade de Direito, porque no Direito eles só querem falar sobre a regra já posta, mas não que leva a regra a ser posta, entendeu? Que é uma questão muito importante. Quando você define um regime de responsabilidade, isso é um instrumento de política pública que vai gerar repercussão social e mudança de estruturas sociais. Tá? Vou te explicar isso para você entender um pouco sobre isso. Quando você adota a responsabilidade objetiva, o que você está fazendo é você está trazendo para o agente não estatal, ou mesmo até para o agente estatal, a exigência dele ter maiores cuidados para evitar o fato, porque não vai importar se houve negligência, imperícia ou imprudência no resultado do fato. Mas se ele tiver melhores mecanismos de controle, ele pode evitar que esse fato aconteça. Então, um exemplo: se ele começar a usar tanques duplos de proteção nos seus caminhões, mesmo no caso de acidente, o risco de vazar vai ser menor. Os navios de casco duplo, o risco do navio vazar vai ser menor. Isso tudo são custos que vêm, que os agentes empresariais, junto com os agentes financeiros, falam assim: bom, já que eu tenho essa forma de responsabilidade, deixa eu me precaver para evitar que o pior aconteça, né? Então, essa foi a ideia do legislador quando trouxe esse Instituto de Responsabilidade Objetiva para o direito ambiental brasileiro, trazendo o direito norte-americano. Mas o direito norte-americano tem outras peculiaridades bem diferentes no nosso dia a dia, porque lá, por exemplo, um caso de dano ambiental vai ser julgado por um júri, né? Aqui vai ser julgado por um juiz. Então, isso é só um pequeno exemplo dessa diferença. Agora, isso muda a sociedade também. Por exemplo, quando você teve a criação do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, você trouxe a figura da responsabilidade objetiva também na relação de consumo, por fato e vício do produto.
Então, isso levou os principais comerciantes do Brasil, demorou um tempo, o judiciário teve que atuar muito, o Ministério Público, associações de consumidores e tal, mas hoje você já tem um sistema, especialmente das grandes empresas, né, de resolução de problemas de consumo muito mais rápido e eficiente do que você tinha na década de 80, não só por conta da tecnologia, mas pela própria contabilidade e responsabilização dos agentes decorrentes da atividade objetiva, né? Então, hoje, como eu gosto de falar assim, por exemplo, hoje, se você, sei lá, compra um produto que apresentou um defeito, esse produto custa R$ 100, e o cara que te vendeu, o vendedor, não resolver esse produto, se você entrar na justiça, vai custar muito mais para o comerciante se defender do que ele trocar o produto. Então, hoje fica muito mais fácil você trocar o produto do que você tentar dizer que a culpa seria do fabricante, não você que menos vende. Isso aí não compensa, entendeu? Então, você já mudou a prática, assim, especialmente nas grandes cadeias de comércio, hoje você tem isso muito consolidado. Então, isso é um instrumento de política pública. O que a gente precisa discutir hoje, passado já 40 anos já da Lei 6938 de Atividade Objetiva, houve avanços na reparação de danos ambientais no Brasil usando esse Instituto da Responsabilidade Objetiva, entendeu? E assim, eu com a minha experiência, eu sou dizer assim, que se houve foi muito pouco. Porque hoje, se você vai ver, por exemplo, vou pegar o exemplo da primeira ação civil pública do Brasil, que é a ação causada por danos ambientais do Complexo Petroquímico de Cubatão, proposta em 1985, e que eu pude atuar nela e ajudei a fechar o acordo que a gente fechou ano retrasado, tal, entre as empresas e o Ministério Público, depois de quase 40 anos de uma ação judicial que estava em primeira instância, que teve uma sentença muito mal feita e, na segunda instância, provavelmente ela seria revertida, voltaria para a primeira instância, e a gente teria mais 40 anos para discutir perícia. Fechou-se acordo, entendeu? Porque também era interesse das empresas em fechar um acordo na situação, porque não valia a pena ficar o desgaste da imagem, entendeu? 40 anos carregando esse peso, né? E vai lembrar que mais da metade das empresas naquela ação em 85 já não existiam mais em 2021, né? E até questão de prova, né, Pedro? É uma questão assim que é muito difícil, porque até as práticas ali na época eram práticas diferentes, não se tinha, às vezes, alguns cuidados que se tem hoje, né? Eu atuei num caso que a questão assim, a empresa, o resíduo industrial, né? Ou resíduo comum, ela não diferenciava, tudo era resíduo, às vezes tem manifesto que é lixo. Então, o que é o quê? Né? 20 anos depois, 30 anos depois, você não diferencia isso, você não consegue constituir prova daquilo, né? Então, é complicado mesmo. Não, eu tenho casos, por exemplo, de mineradoras na década de 90, 80, que a condicionante ambiental falava para plantar braquiária nas pilhas de estéreo, entendeu? E braquiária é uma espécie exótica altamente predominante. Né? Hoje, se você plantar braquiária, vai ser visto como um ato de dano. Né? Mas, na época, era o que o próprio órgão ambiental exigia, porque o que pegava mais rápido sob estéreo. Né? Então, assim, isso é outra coisa que a gente do direito precisa sempre estar alerta, que a gente não pode se dar o discurso fácil de ser engenheiro de obra feita e julgar a coisa com a lógica de hoje feita há 30 anos atrás, né? Muitas vezes o Ministério Público não tem a menor responsabilidade com relação a isso. Mas advogados e juízes, sim, porque segurança jurídica também passa pelo respeito ao ato jurídico, e o ato jurídico deve ser visto ao tempo do ato, né? Quando ele foi feito, não 30 anos depois para dizer que aquilo foi ruim. Né? Então, assim, há 30 anos atrás a gente fazia muitas coisas que hoje não são aceitas, entendeu? Então, as coisas mudam, né? Mas não quer dizer que estava errado no passado. Só a sociedade mudou seus valores e mudou a forma de trabalhar. Então, essa é uma outra coisa super importante na seara ambiental. A demora na reparação do dano ambiental torna cada vez mais difícil a prova pericial desse dano, né? E você, por mais que você queira defender o meio ambiente, você não pode presumir dano, né? No caso aqui, você pode trazer uma responsabilidade, mas um dos maiores problemas que a gente tem hoje em ações de dano ambiental é que o Ministério Público, as ONGs, não conseguem comprovar dano.
elas às vezes trazem um fato, tá? Mas às vezes a prova é muito técnica. Eu tive um caso há pouco tempo atrás, era um porto e houve uma grande chuva e a estação de tratamento de efluentes inundou nesse porto e transbordou os efluentes para o mar aberto. E o mar mudou de cor. Mas não mudou de cor por causa dos efluentes da estação. Mudou de cor porque estava chovendo muito e, como toda cidade litorânea, a água da chuva carrega sedimento e vai mudar a cor do mar. Mas a empresa, pela imprensa e pelo Ministério Público, começou a ser acionada dizendo que ela teria poluído a praia toda com seus sedimentos, entendeu? E a gente teve que fazer uma prova técnica e a gente comprovou que dentro dos limites, ainda assim estava dentro dos limites legais, mas que não seria caso de ser aplicado, porque estamos falando de efluente derivado de chuva, o que não é a mesma regra para efluente derivado da operação normal. Senão você está jogando dois pesos com a mesma medida, né? Sim. Mas é muito difícil, isso demora muito tempo, você gasta muito dinheiro, né? Nesses tipos de avaliação técnica. O que eu vejo na minha experiência é que grande parte das maiores ações ambientais no Brasil foram resolvidas por acordo. E o acordo, muitas vezes, traz uma solução muito melhor que uma sentença. Porque o acordo, você tem a espontaneidade das partes em cumprir aquilo que está sendo assinado, né? E a própria execução do acordo forçado vai ser mais rápida do que uma sentença judicial com perícia, né? Então, sim, tem isso. Agora, já vi casos também de pessoas assinarem acordos para se livrar da ação e venderem a empresa, e a empresa que comprou se vê em maus lençóis, porque o valor de cumprimento daquele termo de conduta era mais caro que a própria empresa comprar. Sim, e às vezes ninguém menciona nada também, né? Eu já vi situação assim, não se menciona, não se tem uma auditoria muito bem feita, não se acha, e escreveu depois, sim, quando o comprador falou, e agora? O que eu faço? Isso. Por isso que eu acho muito importante as pessoas fazerem as devidas diligências ambientais antes de aquisição de qualquer ativo, né? Sim. Porque essa exploração objetiva, ela também traz esse efeito, né? Sobre o agente, né? Instrumento de política pública, assim, eu sempre pergunto, então, voltando ao que eu estava falando, eu acho que a eficiência na reparação de dano ambiental brasileira, ela ficou ainda muito limitada, e não é esse instrumento que vai garantir isso. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com os outros instrumentos que existem, como exemplo de outros países, para trazer uma dinâmica maior e mesmo para a comunidade brasileira ser mais protegida, porque senão o que acontece? Se você não consegue cobrar os custos do agente causador de poluição, você socializa esses custos com toda a sociedade brasileira, seja diretamente com os efeitos do dano, seja indiretamente através dos impostos que a gente vai ter que pagar para pagar as despesas do Estado para reparar aquele dano. Exemplo clássico. Lembra do vazamento de petróleo nas praias do Nordeste no passado? Não se achou o agente. Não importa se foi objetivo ou não, né? Mas toda a sociedade brasileira teve que pagar as despesas de reparar todos aqueles danos. Mas houve até uma movimentação bem legal, que várias empresas se mobilizaram para ajudar a tratar aquela borra de petróleo, queimar e tal. Naquela época eu estava na Votorantim em Cimentos, a gente cedeu os fornos de sementeira para queimar vários daqueles materiais no Nordeste ali, porque tem um forno em Sergipe, foi muito legal. Bacana. E Pedro, aproveitando, né? Não sei se eu te cortei, mas você falou das experiências internacionais em termos de uma melhor responsabilização, né? De uma melhor ação ali para a questão do dano ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho também, tá? Tá. Bom, assim, você tem vários mecanismos internacionais que você pode usar como espelho e trazer para o direito brasileiro na aplicação dessas ações emergenciais de combate em caso de desastre, ou mesmo de dano civil, dano ambiental decorrente de larga escala e que você não tenha mais o agente para indenizar. Então, assim, uma das primeiras figuras que tem, até está desenhada na Lei 6938, mas nunca foi efetivada na prática, é criar um superfundo, né, um superfund, vem do direito norte-americano, né? O Fundo Nacional do Meio Ambiente, ele mais ou menos vem com esse desenho, assim, de você poder usar valores de condenações judiciais ou mesmo ações, ou bem o orçamento público, e poder articular para os agentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente poderem ser acionados para reparação de danos ambientais em caso de desastre, tragédia, acidente ou dano ambiental sem agente identificado,
né? Seria uma coisa de regulamentar esse fundo e trazer uma possibilidade. Outra figura que é muito interessante também é você criar uma agência de desastres, né? Isso existe já também nos Estados Unidos, né? Você lá tem agência para atuar nos desastres, por exemplo, a FEMA, né? Que eles chamam lá, né? E você também lá tem uma agência para cálculo de danos ambientais. É muito interessante isso lá. A gente esteve até conversando com eles na época da Samarco para entender como é que era a metodologia usada nos danos do acidente da British Petroleum, lá em 2000, no Golfo do México, né? E esse, por exemplo, é outro exemplo. Assim, o acidente do Golfo do México, até hoje, tem pessoas brigando na justiça que não foram indenizadas ainda, entendeu? Não fecharam a conta. Até hoje, a gente brigando por indenização nos Estados Unidos. O sistema judiciário é visto como uma referência para nós. Você tem, então, você pode usar a criação de agências para ações de emergenciais em resgate. Eu acho que seria até melhor. Eu acho que o SISNAM, o Sistema Nacional de Meio Ambiente Brasileiro, precisa passar por uma profunda revisão federativa, porque o que a gente pôde ver nessa pandemia aqui também é que não existe um sistema. Você tem um arremedo de órgãos sem hierarquia, com competências distintas e complementares, ou concorrentes, ou uma julgando a outra, que não tem controle. Entendeu? O que leva a uma perda de eficiência, assim, atroz. Vou pegar esse exemplo aqui da pandemia. Quando teve a pandemia, por exemplo, seria muito mais simples se a gente tivesse, dentro de um sistema articulado, o Ministério do Meio Ambiente publicar uma resolução suspendendo os prazos das licenças ambientais de todo o Brasil, o período pré-definido, com os requisitos, e os órgãos ambientais ficariam, então, desobrigados de fazer as devidas renovações, durante esse período, e usariam seus esforços para licenciar instalações de combate ou de apoio à saúde ou de combate à pandemia. Por exemplo, poderia ser muito mais eficiente usar os órgãos ambientais na gestão dos resíduos de saúde durante a pandemia, as pessoas com resíduos contaminados, ninguém sabe para onde foi, o pessoal não está nem sabendo para onde vai. Poderia ter sido muito mais fácil com o ato do Ministério do Meio Ambiente se a gente tivesse um sistema integrado e hierárquico. Não é o caso. Né? O que houve? Cada órgão criou seu prazo de revisão de licença, renovação automática, suspensão. Teve órgão que não suspendeu, teve órgão que parou de funcionar e não disse nem se ia suspender ou não. Ou seja, para nós advogados ficou uma loucura, né? Para quem te empresa também é uma loucura, porque você não consegue acompanhar. Lógico. Naquela época eu estava na Votorantim de Cimento. Você pode imaginar, nós tínhamos Votorantim de Cimento em operação nos 27 estados da federação. Então, assim, uma loucura. Era uma pandemia na pandemia. Assim. Então, as pessoas estavam, e aí? Eu preciso renovar a licença? Eu não preciso. Eu fiz até um vídeo lá no canal explicando um pouco sobre isso. O que é uma coisa muito séria, mas você não vê ninguém discutindo sobre isso. O Sistema Nacional do Ambiente precisa de uma profunda releitura. Porque ele foi desenhado num desenho de 81, reformado em 88 por Constituição, mas se criou essa autonomia dos órgãos que não se desenha num sistema. Né? Eu faço uma comparação, é que nem você tem os DETRANs estaduais e você tem um Conselho Nacional de Trânsito, com o Ministério de Transporte. É como se você tem uma carteira de trânsito, mas cada estado vai dar a sua regra para a sua carteira de trânsito, se ela está valendo ou não. Então, tipo assim, não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Entendeu? E às vezes a gente tem uma sobreposição também, né? Eu vejo muitas vezes questões municipais, estaduais com sobreposição, e daí você fica, quem que eu sigo? Para quem que eu peço? Não. E às vezes nem os órgãos sabem direito, né? Essa sobreposição, em 88, foi muito nobre. A gente pode falar assim, o meio ambiente é um valor muito nobre, ele não pode ficar sem dono. Então, e dentro de um país continental como o Brasil, trazer os agentes mais próximos para reparar o ambiente é sempre o melhor caminho, porque quem está próximo sabe como lidar com o ambiente que está convivendo. Só que esqueceu que o nosso sistema federativo é uma federação que eu tenho profundas críticas à Federação Brasileira, especialmente com relação à participação dos municípios. Mas ficou aquela famosa cão com muito dano morre de fome, ou quando interessa, todo mundo quer, quando não interessa, todo mundo corre para fora. Então, assim, e a Lei Complementar 140 tentou trazer uma resolução sobre isso, só que recentemente o Supremo estava dando uma decisão agora que ia praticamente anular a Lei Complementar 140 quando a gente fala sobre autuação infracional dos órgãos ambientais, porque ia voltar a regra que não tem critério. Quem chegar primeiro, multa. Eu gosto sempre de lembrar, assim, um dos maiores acidentes ambientais no Brasil
ambiental foi o vazamento de petróleo na Baía de Guanabara pela Petrobras, 1998, 98, acho que foi 98. Já existia lei de crimes ambientais naquela época, agora, naquela época o que aconteceu foi assim, o município de Mangaratiba, o Duque de Caxias, foi lá e multou a Petrobras, primeiro em R$50 mil, que era a maior multa que ele podia dar na época. E o IBAMA queria multar em 50 milhões e não podia, porque já tinha a multa municipal, que chegou primeiro. Aí o município cancelou a multa dele para o IBAMA poder dar a multa dele. Assim. Você vê que é anacronismo, é um negócio assim que não tem o menor sentido. O IAP lá no Paraná, também pela Repar, né, pela uma refinaria da Petrobras. 2 anos depois. E essa demanda deve parar no judiciário para ver, né, qual multa valeria, do IAP ou do IBAMA, que eu acho que a do IBAMA era 3 vezes mais daqui do IAP. Então, são questões que acontecem, né? Então, assim, eu acho que o Sistema Nacional do Meio Ambiente deveria passar por profunda revisão, assim, uma discussão aberta com a sociedade civil mesmo, com os próprios agentes, servidores, sociedades empresariais, federações, para desenhar um sistema que seja mais eficiente e que funcione de forma mais adequada, tanto na prevenção, no licenciamento, quanto na própria autuação repressiva e fiscalizatória, né? Aí você vê na mídia falando, o IBAMA vai anular não sei quantas mil multas. Aí, gente, prescreveu mesmo, não tem como processar tanta multa. E aí eu boto uma outra discussão, assim, desde quando a emissão de multa é critério de eficiência do sistema, entendeu? A emissão de multa é só mais um sinal que o sistema não está funcionando, assim, que as pessoas não estão se licenciando, não estão cumprindo as regras. É que nem você dizer que o trânsito está mais seguro porque tem mais multa. Então, assim, quanto mais multa de trânsito, mais seguro está o trânsito na sociedade. Não é, pelo contrário. As pessoas estão descumprindo mais regras, ou porque não conseguem cumprir, ou porque não querem cumprir, porque acham que não vão ser punidas. Então, essa é uma outra deturpação. Você vê a mídia vendendo uma coisa como tem que ter muita multa, porque ter multa é sinal de que o ambiente está protegido. Não, não é. Muito pelo contrário. Muita multa é sinal que ninguém está seguindo compliance. E ninguém está seguindo compliance por quê? Porque, às vezes, a atividade objetiva, ela tem esse problema, né? Ela equipara o que está no legal e o que está no ilegal ao mesmo nível, né? Então, não importa se sua atividade estava lastreada numa licença ambiental, a sua indenização vai ser igual àquele que estava na ilegalidade, né? Se você fizer um cálculo básico de economia usando a tragédia dos comuns, aí você faz a segunda pergunta, então, para que eu vou estar na legalidade se eu vou ter que pagar a mesma coisa que o ilegal, gastando menos, né? Porque é caro ficar na legalidade, né? Então, assim, e isso você não vê essas discussões nos fóruns de direito ambiental ou dos agentes ambientais, né? A discussão brasileira fica muito primária, assim, entendeu? De um caso ou outro. A gente deveria fazer uma revisão geral mesmo, se juntar e falar, olha, eu acho que devemos ter um sistema mais eficiente, instrumentos mais modernos, eficientes nessa gestão, e aí sim, começar a fazer outros critérios para medir a eficiência dos órgãos ambientais, porque atualmente só vê critérios de emissão de multa, emissão de multa e emissão de licença. Isso não são critérios para avaliar a eficiência da gestão ambiental. A gestão ambiental passa por quantidade de poluição limitada, quantidade de desmatamento controlado, entendeu? Por aí. Um ponto importantíssimo aí que você tocou, viu, Pedro? Porque realmente isso não é discutido, né? É discutido a questão da regularidade, do número de empresas que têm licença, de quantas foram autuadas, do número de ação civil pública que foi proposta, né? Da quantidade de inquéritos civis, de taxas que foram firmados, mas ninguém toca, né, nessa questão de uma reformulação que realmente precisa ser repensado, porque não são esses números que trazem a qualidade ambiental, né? Isso mesmo. E a gente trabalha tudo como se já tivesse pré-definido, né? Como se fosse um sistema que funcionasse. E a gente viu muito claramente que não funciona. E a pandemia só escancarou que a gente já vinha discutindo isso. E tem algumas outras questões também, né? Questão de sobreposição de competência, mas daí que ninguém quer fazer nada, né? Eu tenho visto muito em relação à APP de área urbana. Então, que seria para o município falar que aquilo ou perdeu a função, né? Ou que realmente tem uma faixa de APP, qual que seria essa faixa, se segue Código Florestal ou não, mas daí o município fala, não,
né? Apesar de eu ter um órgão técnico que licencia atividades municipais, isso eu não posso avaliar, não tenho competência para avaliar. Daí você vai para o Estado fala assim, não, mas a competência é do município. E daí você volta para o município, né? Eu acompanhei um caso, fora de brincadeira, centro da cidade, 2 anos de discussão, e o empresário fica como, né? Porque é investimento que está parado. Na verdade, ele não consegue avançar com uma simples licença de uso e ocupação do solo por conta de uma discussão de APP em área urbana. Mas, Renata, eu vou te dizer mais. Eu vou te falar aí o tamanho dessa esquizofrenia que a gente vive. Aí, o que você pode fazer como advogado? Vou entrar com uma ação de produção antecipada de prova para dizer que aquilo não é APP. E aí você vai ver uma ação do município se defendendo, diz assim, não, você não pode fazer isso, porque você não tem competência, a competência é minha, entendeu? Mas eu te procurei, você disse que não, entendeu? Não, mas eu preciso defender o município. O município não pode ser condenado nessa, entendeu? É o tamanho da esquizofrenia, entendeu? O negócio. Então, assim, e você vai ver parecer do MP falando, não, é APP, até que se prove o contrário, é APP. Exatamente. Nem um pouco preocupado. Assim, nem um pouco preocupado com a verdade real dos fatos, mas com essa presunção que defender o meio ambiente é defender aquilo que está na lei, não importa o fato concreto. Exatamente. O que é uma grande deturpação no Conselho de Justiça, né? Porque se tudo fosse só aplicar a lei e você ver cada caso, não faz sentido ter esse poder judiciário, tipo, bota um robô lá, tal, tá ou não tá no caso, né? Então, é como admissibilidade de recurso especial, quase extraordinário, né? Que é mais difícil, às vezes, que o próprio julgamento do recurso. Exatamente. Exatamente. E, Pedro, me fala um pouco, né? Já que a gente fez aí um panorama aí internacional e tudo mais, me fala como que é essa questão vista pelas instituições financeiras, né? Já que você está com essa experiência, a questão também do ESG. Tá. Bom, eu tenho trabalhado no Banco Multilateral de Desenvolvimento, né? Como é o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Ou seja, é uma instituição financeira desenhada para apoiar países no desenvolvimento de suas economias, tá? Combatendo a pobreza e a desigualdade social. É uma instituição de origem internacional. O Brasil é signatário do AIIB, do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, é até um dos membros fundadores não regionais, né, porque é fora da Ásia. E, assim como os outros bancos multilaterais de desenvolvimento, tal, o AIIB ele tem uma política ambiental bem própria e bem rigorosa em relação aos critérios ambientais e sociais para financiamento de projetos. Okay? Então, é um instrumento que, por exemplo, não importa se o país vai exigir um EIA-RIMA ou não, se tecnicamente o empreendimento causar impactos ambientais significativos, nós exigiremos o EIA-RIMA antes do financiamento e haverá que ter todos os controles de mitigação, compensação e proteção ambiental e social durante o ciclo de vida do investimento para minimizar os impactos desse financiamento, ok? Então, eu estou falando na visão dos bancos multilaterais de desenvolvimento, então isso já é padrão, tá? É no ponto. O que a gente vem hoje vendo com esse cenário atual do mercado financeiro e com esse cenário econômico de mudança energética no mundo, né? Vindo, então, agora essa mudança de ciclo, saindo de uma economia de alto carbono para baixo carbono, com substituição da fonte petrolífera e carbonífera de carvão, como fontes de matriz energética para outras fontes, como gás e energias renováveis, como solar, eólica, hidrogênio, são grandes oportunidades de negócio que estão se apresentando. E o mercado financeiro não ignora isso. Só que o que a gente precisa tomar cuidado hoje é que cria-se pressupostos ou presunções de que, não, tudo que é energia renovável é verde. Tudo que é eólica, solar, marítima é verde, então podemos financiar sem problema, que vai ser bom para o mundo, para todo mundo. Em tese, sim, mas você precisa avaliar cada caso, porque às vezes você pode ter casos em que, apesar da energia ser renovável, o impacto ambiental daquele empreendimento pode ser significativo, né? Você vai fazer uma hidrelétrica. Hidrelétrica é uma energia renovável verde? Depende, tá? De várias coisas. Depende de onde está essa hidrelétrica, depende do regime de água daquele rio, depende da fauna que está lá.
Então, você não vai financiar uma hidrelétrica que vai extinguir uma espécie de um vale que só existe lá, né? Ou inundar uma mata de araucária por mais de 100 anos, como houve caso no Brasil, há algum tempo Exatamente. atrás, né? Então, não é um investimento que a gente pode chamar de verde, né? Então, esse ponto. Então, as instituições financeiras, especialmente no mercado privado, hoje vem tomando maiores cuidado com isso. Você tem os princípios do Equador, que é um tratado internacional por instituições financeiras privadas, também que exige também os princípios de aplicação de controle ambiental e social nos financiamentos, né? Então, hoje você já tem o mercado financeiro já se movimentando, o mercado securitário também, por quê? Porque a resiliência climática, a resiliência do empreendimento, os melhores controles ambientais dão maior estabilidade e segurança para que não hajam eventos de dano para o acionar o seguro também. Então, são dois players muito importantes no mundo dos negócios, o mercado financeiro e o mercado securitário, que também vem se preparando e vem se trabalhando e vem desenvolvendo cada vez mais o que a gente chama hoje do Environmental Social Governance, o ESG, né? Agora, mas sempre pode falar o seguinte, quando a gente fala de ESG, são as 3 letras juntas. Então, não adianta o projeto de energia renovável em que você ignora a espécie mais ameaçada do planeta. Você sabe qual é a espécie mais ameaçada do planeta, Renato? Somos nós. Isso, o Homo sapiens sapiens, os seres humanos, somos nós, porque nós nos ameaçamos, entendeu? Nós podemos nos extinguir, nós somos a espécie mais ameaçada desse planeta. Então, assim, não adianta se dizer fazer um empreendimento eólico super legal, que não vai atingir os pássaros, mas vai desalojar populações indígenas, você vai tirar pequenos agricultores das suas terras, ou eles vão ficar sujeitos a ruído dos ventiladores, dos geradores. Então, você não pode ignorar o social desse ponto. E o governança, principalmente, também. Então, não adianta você ter um empreendimento que é bom para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, bom para a sociedade local, mas as formas como você obteve esse empreendimento não são lícitas, não estão em compliance, tem práticas obscuras, estão beneficiando determinadas coisas, tem outras coisas envolvidas, ou não tem mecanismos de governança claro, né? Não tem mecanismo de queixa das pessoas para poderem reclamar, que as pessoas precisam se comunicar se tiver algum problema, né? Então, a gente vê isso tudo aqui no banco, tá? E isso também tem se tornado prática comum dos bancos privados, independente da nacionalidade, porque também tem muito comum falar, os bancos chineses financiam qualquer coisa. Não, não é mais assim, entendeu? Hoje tem tido todo um risco reputacional que pode quebrar a instituição financeira em pouquíssimo tempo, assim. E a gente vem vendo muitos casos que a gente chama de greenwashing, né, que são fundos, especialmente fundos, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Muitos fundos que se vendem como verdes, né, ou que atendem as 3 letrinhas, tá? Mas às vezes não necessariamente atendem as 3 letrinhas juntas. Eles atendem versão 30% E, 20% S, 40% G, né? E não existe também um critério internacional para você dizer o que é ESG, né? Então, assim, você tem boas práticas, bons exemplos, que tem que ser avaliado também de caso a caso. Como eu gosto muito de falar, ser sustentável na Suécia é bem diferente de ser sustentável no Camboja, entendeu? Então, assim, não é a mesma régua, entendeu? Então, tudo depende também das regras de cada país, porque, como eu falo, o compliance é o mínimo para você considerar ESG. Ou seja, atender as leis daquele país é o mínimo. Mas tem boas práticas internacionais também que você pode adotar e vão ser bem vistas pelo mercado financeiro e securitário. Mas também tem que se ponderar. Não dá para criar uma régua mundial, dizer, isso tudo aqui, daqui para cima é ESG, daqui para baixo então é ESG, porque cada país tem sua realidade. E se a gente quer combater, né? E se a gente quer combater a desigualdade de fome global e mundial, você precisa avaliar a sustentabilidade daquele empreendimento de acordo com o território em que ele se localiza, né? Eu vou te falar um exemplo, sim, muito simples, que eu até usei num congresso que eu tive aí no Brasil há pouco tempo. Muitas vezes tem muitas práticas que a gente vem importando no Brasil, muitas vezes até de forma crítica, mas que você não pode ficar impondo isso dependendo de determinada sociedade, senão você pode causar danos sociais maiores do que a própria realidade do conceito. Então, assim, você precisa ter especialistas sociais que vão te guiar. Lógico que a gente está sempre numa constante evolução para uma maior igualdade,
igualdade de gênero, redução de violência e desigualdade de gênero, igualdade racial, combate ao preconceito, ao racismo, tal, trabalho forçado, tem milhares de pessoas no mundo trabalhando no trabalho forçado, ou seja, instituições financeiras têm sua responsabilidade em combater essas práticas, ok? Mas não pode, buscando o bem, se fazer um mal maior. Então, tem que tomar muito cuidado com o território, porque, às vezes, você ainda tem sociedades que você trazer lideranças femininas pode ser uma ameaça para a própria liderança, dependendo do contexto da sociedade, entendeu? Tem sociedades tradicionais que, às vezes, as práticas são abjetas para a nossa cultura, mas são próprias daquela localidade. Então, você tem que levar sempre isso em consideração antes de falar que absurdo, ou o famoso cancelamento. Hoje que tudo é cancelamento. Então, isso é uma preocupação grande, né? Hoje, por exemplo, no mercado financeiro internacional, tem uma grande preocupação com cadeia de suprimentos, de onde vêm os equipamentos que eu estou financiando. Né? E isso é uma preocupação do mundo como um todo, mas eu sempre falo assim, mas isso não é novo, né? Isso não é novo. Isso já tem, assim, na indústria de mineração, essa discussão já vem de muito tempo atrás, e hoje você já tem boas práticas do mercado minerário que podem ser também avaliadas e ver se podem ser reproduzidas em outras cadeias de suprimento, entendeu? Você tem o ICMM, o International Council on Mining Metals, que é uma associação internacional de mineradoras, que traz mecanismos de boas práticas de fiscalização de cadeia de suprimento que podem ser muito bem adaptadas a outras cadeias. Entendeu? E isso é uma preocupação. Mas isso só vai mudar mesmo quando os consumidores também começarem a cobrar isso. Eu acredito muito nisso, Pedro, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E a pressão da população em cima desse mercado, ou mesmo da indústria, eu acho que é aí que a gente vai ter a virada de chave, né? É o consumidor que precisa fazer as escolhas pautadas nas boas práticas, né? Em questões aí de ética, de moral, de proteção ambiental, questão da governança. Eu acredito muito nisso, né? Então, não sei quando isso ocorrerá, eu acho que a gente tem ainda um caminho para percorrer, mas eu acho que essa geração que está vindo é uma geração que eu acho que já pensa com essa cabeça um pouco diferente, né? Talvez aí não, nesses 3 pilares. Então, eu imaginava uns tempos atrás que eu nem iria ver essa mudança, hoje eu já tenho mais esperanças de que essa mudança está mais perto do que a gente imagina. Mas, Renata, existe no mundo muito grande a se conseguir um mínimo de diferença. Eu sempre gosto de falar assim, 2/3 da população mundial estão aqui na Ásia. Se você somar a população toda das Américas, quando a Europa não dá uma China. Então, assim, e aqui na Ásia tem China e Índia, os 2 países mais populosos do mundo, né? E mais de 30 outros países aqui. E você ainda tem uma desigualdade social tamanho. Então, assim, a renda média da Ásia é 1/3 da renda média da Europa e das Américas. Né? Então, assim, você tem um nível de pobreza extrema e de desigualdade social que precisa ser profundamente combatido. E aí o grande desafio é aonde entra a sustentabilidade nessa luta. Porque hoje, com essa divisão das novas fontes energéticas, você não pode impor para países em desenvolvimento ainda determinadas fontes energéticas de custos altíssimos que a sociedade não tem como pagar, entendeu? Ou dizer, não pode usar gás porque o gás é só um mecanismo transitório. Mesmo o carvão, dependendo da condição e da situação, tem que ser avaliado com muita atenção, porque determinados sistemas energéticos, especialmente insulares de ilhas, o melhor mecanismo é levar o carvão, porque você não tem como conectar com gás, você não tem eólica que vai suprir solar, a área espacial do solar é limitada. Aí você vai fazer ilhas flutuantes de energia solar, isso é uma coisa que a gente não sabe os impactos ambientais disso, né? Então, tem que se ponderar isso também, assim. Então, eu tenho tido bastante, as minhas experiências aqui têm sido bastante interessantes em repensar vários conceitos que a gente traz como já blindados do Ocidente, aqui no Oriente a coisa se inverte muito. Eu imagino. Pedro, tá uma delícia a conversa, né? Eu acho que, nossa, foi uma troca muito bacana, aprendi para a nossa audiência. Uma mensagem. Olha, bom, você que está assistindo a gente, obrigado pela paciência de ter me ouvido até agora.
Eu acho assim, se você tem interesse na área ambiental, tal, procure bons cursos, tal, é uma área que ainda depende de muitos profissionais, ainda tem um mercado muito grande para vir, a gente está tendo déficit de bons profissionais, é, procure sempre ter o mais amplo leque de conhecimentos possível, porque a área ambiental ela é multidisciplinar, entendeu? Então, tem muita demanda ainda e vai aumentar nas próximas gerações, porque esse momento de transição energética vai demandar e já está demandando profissionais com boa experiência em meio ambiente e bons conhecimentos técnico-ambientais para resolver essa equação de como trazer sustentabilidade em realidades econômicas e sociais tão adversas. Então, se você gosta, procure o canal, acompanhe aqui também, tem sempre essas discussões, se aprofunde. Estamos aqui para partilhar conhecimento e crescer juntos. Maravilha, Pedro, muito obrigada, viu? Foi um prazer, Renato. Estou honrado aqui, passou mais rápido do que eu imaginei. É verdade, quando a conversa é boa, ela vai rápido mesmo, né? No programa de hoje, eu conversei com Pedro Campani, que é advogado, mestre em Direito Ambiental e especialista ambiental no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.